Sim, pessoal, aqui é Laurent. Para quem está chegando agora, eu vou me apresentar rapidamente. Nasci na Transilvânia, uma região que pertence à Romênia, mas sou de origem húngara. Inclusive, o idioma que falávamos em casa era húngaro. E até hoje meu coração é dividido entre essas duas culturas. Oficialmente, na minha certidão de nascimento, está que eu sou romeno. Vivi parte da minha juventude na Romênia e na Hungria. E com 26 anos fui para a Alemanha, onde morei por 25 anos. Hoje sou casado com uma brasileira e moro aqui no Brasil. E hoje a gente vai conversar sobre um tema universal, o amor, mas com um olhar cultural. Como é comemorado o Dia dos Namorados nos países por onde eu passei, não? Vamos começar pela Romênia, onde nasci. Na Romênia, o Dia dos Namorados tradicional não é 14 de fevereiro, como em boa parte do mundo. Existe sim o Valentine's Day, mas é uma data importada, mais urbana, mais recente. A verdadeira celebração romena do amor se chama Dragobete, comemorada em 24 de fevereiro. O Dragobete é uma festa tradicional romena ligada às raízes folclóricas e à renovação da natureza. Dizem que Dragobete era uma figura mitológica parecida com o Cúpido, mas com um lado mais campestre. A festa marca o início da primavera e é vista como o momento em que os pássaros começam a acasalar. Por isso, é o símbolo do amor entre os humanos também. Na minha infância, Dragobete não era um dia de presentes caros, flores de floricultura ou restaurantes lotados. Era um dia em que os jovens saíam juntos em grupos, caminhavam nos campos e se um casal se formava nesse dia, dizia-se que ficariam juntos o ano inteiro. Havia uma beleza simples nesse costume. Mais tarde, com o tempo, o Valentine's Day começou a ganhar espaço nas cidades maiores, principalmente entre os jovens. Mas ainda assim, muita gente no interior da Romênia mantém a tradição de Dragobete. Agora vamos para a Hungria, a terra dos meus pais. Na Hungria, a data que se celebra o amor é Valentino, o nosso dia de São Valentim, 14 de fevereiro. É uma celebração discreta, sem tanto alarde como no Brasil. Não existe o mesmo apelo comercial. Os casais podem dar um pequeno chocolate, uma flor, um bilhetinho escrito à mão. Não é comum gastar muito. O que eu percebi ao longo dos anos na Hungria é que os húngaros são mais reservados quando se trata de demonstrar amor publicamente. Claro que há exceções e os tempos estão mudando, mas a tradição é mais contida. Os casais celebram a dois sem muita exibição. Durante minha juventude, em Budapeste, por exemplo, me lembro de ver algumas vitrines decoradas com corações em fevereiro, mas sem comparação com a explosão visual que a gente vê aqui no Brasil, em junho, não? Vale lembrar que a Hungria, como boa parte da Europa Central, ainda tem raízes muito ligadas à vida privada. O romantismo está mais nas ações do dia a dia do que numa data específica. E agora, vamos para a Alemanha, onde morei por 25 anos. Na Alemanha, o Valentinstag também é 14 de
fevereiro. Mas é interessante como ele foi, de certa forma, importado dos Estados Unidos. Não é uma celebração que tenha raízes profundas na cultura alemã. Ela começou a se popularizar depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente por influência americana. Na prática, os casais alemães costumam sim trocar presentes simples, flores, chocolates, cartões, mas muitos consideram uma data mais simbólica do que essencial. Se você esquecer, dificilmente seu parceiro vai ficar bravo com você. Não é como no Brasil, onde a data virou um evento nacional, com expectativas muito altas. Outra curiosidade é que na Alemanha o Dia dos Namorados não é um feriado e não tem nenhuma relação com santos populares locais. É mais um gesto cultural do que uma tradição religiosa ou folclórica. Eu lembro que no meu primeiro dia dos namorados na Alemanha, comprei flores para minha namorada da época. Ela ficou surpresa, disse: "Nossa, você é romântico." E eu nem achei que estava fazendo tanto assim. Agora vamos comparar com o Brasil. Quando cheguei aqui, descobri que o Dia dos Namorados é 12 de junho. Por causa do dia de Santo Antônio, achei curioso quando vi o nível de expectativa que as pessoas colocam na data, eu me surpreendi ainda mais. É uma data altamente comercial. Os shoppings fazem campanhas, os restaurantes fazem pacotes especiais, as pessoas compram perfumes, carros, roupas, eletrônicos, e como se fosse uma segunda Black Friday, só do amor. Eu não estou dizendo que está errado, é apenas uma forma diferente de celebrar, mas eu, como europeu, precisei me adaptar a esse novo código cultural. Eu costumava expressar o amor em pequenos gestos do cotidiano. Aqui percebi que em certas datas é preciso ser mais explícito. Com o tempo, aprendi a equilibrar. Hoje dou presente, sim, mas também escrevo um bilhete e, acima de tudo, tento estar presente com atenção e carinho. E sabe o que é mais interessante? Quando minha esposa descobriu o Dragobete, ficou encantada. Ela achou romântica a ideia de celebrar o amor com simplicidade e conexão com a natureza. Quem sabe um dia a gente não cria uma nova tradição, só nossa, misturando tudo. Para fechar esse papo, quero deixar uma reflexão. O amor não depende de uma data no calendário. Mas é bonito quando uma cultura cria um espaço simbólico para lembrar da importância de cuidar de quem a gente ama. Seja em 12 de junho, 14 de fevereiro ou 24 de fevereiro, o que importa é o sentimento por trás do gesto. É você. Qual dessas formas de comemorar o amor mais combina com você? A romena mais tradicional e poética? A húngara mais reservada e delicada? A alemã prática e simbólica? Ou a brasileira intensa e apaixonada? Me conta aqui nos comentários se você gostou desse mergulho cultural. Deixa seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima, com muito amor em qualquer idioma. See you.